Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com uma nova convidada, com a Fernanda Schaffer Riva-Bem, e o tema de hoje é a maternidade por substituição, os seus aspectos internacionais. Fernanda, eu sei que você não gosta do termo, mas eu vou usar. É a famosa barriga de aluguel, barriga por aluguel, e a gente hoje queria entender um pouquinho mais como que isso tem, quais são os efeitos que isso tem nessa internacionalização que a gente vem percebendo desse tipo de relação, né? A Fernanda é pós-doutora em bioética, ela é mestre e doutora em direito, tem um monte de livros, vários livros sobre o assunto e é uma especialista nesses contornos de médicos e bioéticos no direito privado. Ela é coordenadora de curso de direito médico, ela é consultada em vários outros foros sobre esse tema, então eu acho que é alguém que vai contribuir bastante com a discussão. Fernanda, começando a te perguntar, já te colocar aqui na fogueira, o que são essas técnicas de reprodução assistida e o que elas influenciam aqui no direito privado em âmbito internacional? As técnicas de reprodução humana assistida, obviamente, elas são fruto de todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos aí na área da medicina, na área da biotecnologia, enfim. Lógico que se a gente for analisar em categorias, hoje nós costumamos classificá-las em dois grandes grupos. Né? O grupo da inseminação artificial, que é uma técnica bem mais antiga, temos até, né, várias histórias aí ao longo do século XX se referindo à utilização dessa técnica mais rudimentar. É lógico que com o aperfeiçoamento também da medicina, essa técnica também foi melhorada. Mas, em termos de domínio, ela é mais simples de ser dominada do que a técnica da fertilização in vitro. A fertilização in vitro, vocês sabem, ela foi desenvolvida na Inglaterra. Primeiro bebê de proveta, como foi conhecido, é a Louise Brown, em 1978. E desde então, depois de 1984, nós também aqui no Brasil já temos o nosso primeiro bebê de proveta, aqui na região metropolitana, nasceu em Curitiba, mas a família é da região metropolitana, na Paulo Caldeira. Então, são técnicas mais complexas e daí, lógico, que dentro dessas técnicas, então, a inseminação artificial, a fertilização vai ocorrer dentro do corpo da mulher, então, só o que existe é uma facilitação da chegada do espermatozoide até o óvulo, né? E a fertilização ocorre dentro do corpo da mulher. Na fertilização in vitro, que são essas técnicas mais complexas, a fertilização ela vai ocorrer em laboratório, naquelas placas de Petri que vocês veem, as imagens. Uma das técnicas, talvez a mais difundida, vocês sempre veem, se vocês digitarem ali no Google, vocês vão ver uma agulhinha furando a membrana do óvulo e liberando. Ela é uma das técnicas, né? Mas, então, a fertilização ocorre fora do corpo da mulher e esse embrião, quando ele está lá dividido em 8 células, é que ele é depois implantado na mulher para gerar, né, na tentativa de gerar uma gestação. Então, são técnicas bem mais caras, bem mais complexas, mas ambas hoje já fazem parte da realidade clínica brasileira. Já estão disponíveis, inclusive alguns estados, essas técnicas já são oferecidas pelo próprio Sistema Único de Saúde, lógico, em filas imensas, mas há possibilidade, e são técnicas utilizadas, sim, para nas palavras do Conselho Federal de Medicina, para auxiliar casais com problemas de fertilidade. No Brasil, nós temos essa limitação. Em outros países, existem algumas flexibilizações. Então, é lógico que à medida que a gente vai desenvolvendo essas técnicas, outras situações vão surgindo. Então, com ela surgiu o que você mencionou aí, Frederico, de barriga de aluguel. Esse nome é um nome novelesco, né? Vem lá da novela Barriga de Aluguel, lá do final dos anos 90, que foi uma novela inspirada num caso real americano, em que o casal contratou uma mulher para fazer a gestação por eles, porque a mulher não podia gestar, e após o nascimento a mãe se recusou a entregar a criança e a batalha judicial então foi travada nesse, né, para ver a quem pertenceria essa maternidade.
Então, o termo não é o mais adequado, até porque é o mais popular, mas não é o mais adequado, e até mesmo não sabemos qual é realmente o termo mais adequado, né? Os Estados Unidos utilizam, por exemplo, maternidade de subrogação. Aqui no Brasil, o Conselho Federal utiliza cessão de útero, né? Usamos o termo maternidade de substituição, enfim, são variantes que vão ser determinadas até pela própria forma como nós entendemos esse tipo de negócio. Eu acho que aí você tem um ponto bem legal do direito internacional privado, que é a qualificação, né, como a gente chama, que é tentar entender como o negócio é percebido. Mas eu acho que antes da gente avançar nesse ponto, eu queria ainda, acho que você podia nos destacar aqui talvez a questão da família, né? Porque, não sei se eu estou equivocado em pensar dessa forma, aparentemente a gestação por substituição ela é um projeto familiar, e hoje, em razão da forma como as nossas relações estão internacionalizadas, a gente tem percebido que essa formação de uma nova família ela passou a ser, inclusive, um projeto que pode ser transnacional. Te parece que é mais ou menos por aí? Não posso deixar de dizer que a Constituição Federal, parece, né, que todo mundo repete isso, mas é preciso falar disso. A Constituição Federal foi um grande marco na nova forma de não vai sair a palavra, né? de vermos os agrupamentos familiares. Então, hoje, mais do que certo, é que a família ela tem que ser considerada esse espaço de realização pessoal. É um espaço de desenvolvimento das personalidades, é o espaço em que se deve preservar a dignidade de cada um dos seus membros, e por isso até mesmo se fala na tal da função social da família, né? E a Constituição talvez até tenha captado muito bem essa ideia de função social da família ao colocar a família como base do Estado, né? Então, quando nós flexibilizamos o conceito de família para entender que família não é apenas aquela que decorre do sangue, né, dos laços genéticos, para entender que decorre também de laços afetivos, então, isso vai acabar impactando também nas normas de direito privado, até porque muitas delas foram pensadas a partir do vínculo sanguíneo. E, de repente, nós estamos pensando nas famílias através do afeto, e não estou falando apenas de adoção, que pode trazer também consequências para a gente pensar sobre a questão da aquisição de nacionalidade, né, adoção internacional, mas a partir das próprias técnicas de reprodução humana assistida. Por exemplo, se a gente for pensar em maternidade de substituição, dependendo da situação, nós podemos ter até 5 mães presentes e brigando pela maternidade dessa criança, né, em contratos que podem ser contratos internacionais. E daí? Né? Se a gente não tem nenhuma lei para regular internamente esses assuntos, quanto mais quando esse assunto acaba refletindo em situações internacionais aí. Então, realmente, assim, não são só as técnicas né, de reprodução humana que vão impactar nessa nova visão de família, mas essa percepção desses novos vínculos familiares, essas novas verdades fáticas sobre a família, né, passam a ser muito importantes, não só para fins de direito nacional, como também para fins de direito internacional. Me parece que um ponto que você falou, Fernanda, que é bem pertinente, é a questão da nacionalidade, né? E aí, e você falou assim de 5 mães, eu fico me perguntando, por exemplo, como que seria a própria aquisição da nacionalidade dessas crianças, né? A gente vê, por exemplo, que em alguns países esse negócio, vamos chamar assim por enquanto, esse negócio, ele se popularizou, então hoje se fala muito da Ucrânia, da Índia, dos próprios Estados Unidos. A gente vê vários exemplos, né, exemplos que estão na mídia, né, de personalidades que vão buscar esse tipo de formação de família fora do Brasil. E aí eu sempre fico me perguntando com a questão da nacionalidade. Porque o Brasil ele usa critérios que são basicamente 2, são bem tradicionais, que são os critérios da aquisição territorial, né, nascidos no território brasileiro, ou sanguíneo, né, que é nascido de filho de brasileiros. De forma muito simplória aqui. E algumas vezes
a criança gestada e gerada aí por esse tipo de negócio, ela não vai ter nenhum dos dois critérios, né? Ela vai nascer filha, eventualmente, de pais que não são brasileiros, porque são, por exemplo, doadores de gametas, e fora do Brasil, né? Então, a gente tem aí um problema sério que, em princípio, não tem propriamente uma solução, né? A gente não tem nada aqui que assegure essa criança de imediato, ou pelo menos nenhum critério legal, claro, preciso, sem dúvida, que dê a nacionalidade para essa criança, né? Então, assim, a gente vai desde a da questão propriamente negocial, do negócio, gestação por substituição, até direito fundamental, né, que é a própria nacionalidade. Exatamente. E daí eu te pergunto, você acha que essa questão da nacionalidade, desculpe, da maternidade por substituição, a liberdade em torno disso, como é que você encara isso e como que no Brasil está sendo encarada esse espaço de liberdade aí dos, vamos chamar assim, dos contratantes? Então, isso é interessante, assim, na questão brasileira, né? Nós somos tão conservadores com relação a algumas questões da biotecnologia e por em outras situações nós somos bastante flexíveis. Fato é que, como eu falei ainda há pouco, a maternidade de substituição, assim como as demais técnicas, elas não têm uma regulamentação legal. Temos ali algumas menções esporádicas dentro do Código Civil, mas que também, assim, não posso falar que estão regulando a situação, estão, né, sendo reflexos de outras situações. E o Conselho Federal de Medicina, que desde 1992 vem editando resoluções sobre as técnicas de reprodução humana assistida. Mas o que é importante destacar aqui é que essas resoluções elas não têm força de lei, né? E isso é outra questão interessante, porque nós temos decisões judiciais e isso me parece que é gravíssimo, dando força de lei a resoluções do Conselho Federal de Medicina, quando na verdade elas são indicativos éticos para a categoria profissional, ou seja, né, eles dizem, olha, senhor médico, se você vai oferecer esse serviço, cumpra essas regras, né? Agora, não de forma, né, a gente tem que lembrar que essas resoluções, elas não passam por processo legislativo, e por não passarem por processo legislativo, não podem ter essa vinculatividade normativa como algumas decisões têm atribuído. Então, nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina hoje, ela autoriza a maternidade de substituição como regra. A mãe gestacional ela tem que ser parente de até 4º grau de pelo menos um dos genitores, né? E sempre de maneira gratuita, não pode haver remuneração. Só que estamos falando de Brasil, né? E se você fizer uma pesquisa bem rapidinha ali no Google, coloca aí, né? Quanto custa uma barriga de aluguel? Você vai encontrar, sim, grupos em redes sociais de mulheres que oferecem para ser mães de gestação, ali tem, e varia de região para região, até o perfil da própria mulher que está se oferecendo para gestar, você vai encontrar pessoas que vão gestar por R$30 mil e pessoas que vão gestar por R$150 mil, né? Daí você vai falar assim, mas Fernanda, você acabou de falar que o conselho não permite que a mulher seja de fora da família. Não é que ele não permite, ele sugere que essa mulher seja parente de até 4º grau, né? E caso não tenha ninguém na família que possa gestar, o médico que assiste essa mãe contratante pode pedir autorização justificada ao conselho para que seja uma pessoa de fora. E aí, lógico, nessa autorização deveria estar atestado que não está havendo remuneração, etc., mas na prática a gente sabe que existem aqueles médicos que cumprem as normas éticas, existem médicos que dão os seus jeitinhos ali. Então, essa é uma dificuldade que nós temos aqui, a ausência de regulamentação para esse tipo de situação, né? Então, daí você poderia, e isso pode trazer impactos, inclusive, para fins de direito internacional, voltamos a ele. Tá, e se um casal estrangeiro vier fazer a técnica no Brasil, né? Quais serão os reflexos para isso? Impreciso. Por quê? Porque a gente vai ter que aplicar as regras de direito internacional, que talvez também não sejam regras que hoje
se adaptem a esse novo tipo de realidade e até as próprias noções de família mais flexibilizada, mais abrangente. E a segunda questão que você pontuou ali, que eu acho que é importante destacar, Frederico, é justamente essa questão assim, tudo bem, então vamos fazer esse contrato, seja aqui no Brasil sob as regras do Conselho Federal de Medicina, né? Vai ser uma gestação gratuita com uma pessoa da família, ou seja lá nos Estados Unidos, que essa situação é super contratualizada, né? Os contratos são imensos, tem, dependendo do estado, se o estado aceita interrupção da gestação, você pode inclusive prever cláusulas de interrupção dessa gestação, enfim, né? Então, quando se fala em autonomia, eu posso falar para você, sim, a autonomia hoje, com o que a gente tem, ela é relativamente ampla, né? Tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos mais ainda, né? E com relação ao tipo negocial, né? Nós estamos falando de negócio jurídico sobre direitos indisponíveis, e daí vem a questão qual é efetivamente o objeto desse contrato, porque, vejam, se a gente vai pela luz do sistema clássico contratual, a gente tem um problema de objeto aí, porque o objeto é a gestação, né, o corpo da mulher, a seção de útero, enfim, como queiram chamar, o objeto é a entrega da criança, ou que é pior ainda, né, a entrega de um ser humano. Então, de fato, nós temos hoje países que têm normas bastante flexíveis, tanto com relação às técnicas de reprodução humana, quanto à maternidade de substituição. E países que são mais restritivos, e países que ficam num limbo aí, como o nosso, cujas regras não estão muito claras. E daí isso vai impactar justamente na definição de jurisdição, na definição do direito aplicável ao contrato, quando a gente está envolvendo, por exemplo, pais brasileiros contratando uma maternidade de substituição na Índia, na Ucrânia, no Panamá, enfim, né? E eventual execução de sentença estrangeira. Afinal, né? O que a gente vai aplicar esse contrato se a gente nem consegue definir primeiro se é um contrato, né? Eu acho que esse é um problema. Sendo contrato ou sendo um negócio jurídico, daí vai depender da teoria que a gente vai adotar também, né? A gente vai ter todos esses problemas que eu pontuei. E daí eu deixo para você me responder. E daí, o que a gente faz nesses casos, Frederico? Existe uma frase famosa no direito contratual internacional que se diz que não existe contrato sem lei, né? Então, sempre tem um direito que é aplicável a ele. A questão é saber qual que é esse direito. E no direito internacional privado, clássico, a gente trabalha com definição de quem diz, né? Então, o primeiro ponto é saber quem está olhando para aquele negócio e quem está dando a natureza daquele negócio. Então, é muito associado com a ideia de jurisdição e competência. E aí vai depender muito, porque, por exemplo, um juiz brasileiro, se a gente quiser pensar numa judicialização, um juiz brasileiro vai ter uma forma de pensar e um juiz, sei lá, ucraniano outra. E o passo 2 é saber, ainda, se o passo 1 é saber quem fala, o passo 2 é saber com o que fala. Para daí, num terceiro momento, apenas dizer como, né? Então, um juiz brasileiro vai ter que pegar as nossas regras de direito internacional privado, que basicamente estão resumidas ali no código, desculpe, na lei de introdução, né, no decreto 4657 de 42, e ele vai, a partir dali, já com um problema, que é o problema da qualificação, que a gente falava antes, ter que saber qual é o direito aplicável. E esse problema da qualificação, para mim, é matador, porque, assim, você falou exatamente aquilo que eu penso. Eu não sei se é contrato, eu tenho dúvidas, né? Porque como que vai ser a execução específica? Eu estou falando aqui do Brasil. Agora, se eu não sei se é contrato, como é que eu vou qualificar esse troço? Qualificar quer dizer classificar. Então, para eu saber o direito aplicável, eu preciso classificar. E se eu não sei se é uma obrigação, se é um direito de personalidade, ou se é um direito decorrente da família, enfim, eu não sei qual é a regra que eu já aplico. E eu acho que esse é o drama aqui no Brasil, de não ter claro que é um contrato. E nos Estados Unidos eles têm muito claro isso, então eles vão usar a regra aplicável ao direito contratual padrão. Por outro lado, para eles não deve parecer muito estranho aplicar uma cláusula penal no caso da não entrega, ou admitir eventualmente a resolução com indenização. O que para nós, dada a nossa natureza mais
civil, vamos chamar assim, para não usar outro termo, a gente já olha isso com um impacto dizendo, não, peraí, a gente está reificando alguém que é um sujeito de direito e não um objeto de direito. Então, assim, eu acho que o direito internacional ele dá o caminho, mas o problema é que o caminho tem tantas aberturas aí para esse caminho que a gente precisa primeiro escolher por qual porta a gente vai passar, se é pela porta pequena, pela grande, pela larga, pela estreita, e é essa definição da classificação é que a gente não consegue ter num caso desse, é muito problemático de ter, pelo menos aqui no nosso direito. Mas é alguma coisa que vai ser demandado porque a gente vê que está cada vez se popularizando mais, né? As redes sociais, a imprensa enfatizam essas crianças que são havidas fora. Algumas delas fruto daquela escolha genética, né? Que a gente também tem como uma espécie de tabu aqui, a escolha de características físicas. Outras como um projeto de aposentadoria, eventualmente por conta de uma nacionalidade que é adquirida. Então, a gente sabe que existem outros aspectos aí que não são só apenas a formação da família, enfim, que algumas coisas que eventualmente estão indo já para um caminho mais de consumo, né, talvez o termo correto fosse mercantilização dessa relação, e o que é bastante preocupante. E agora, nesse período da Covid, a gente viu que como isso é problemático do ponto de vista das crianças, né? Várias delas estocadas em hospitais porque os pais simplesmente não conseguiam alcançá-las, por conta das fronteiras fechadas. Então, não é uma relação que simplesmente pode ser, pelo menos essa é a minha opinião, né? Que pode ser resumida do ponto de vista contratual. Ela precisa ser percebida de uma forma bem mais ampla, porque não só envolve, como você levantou, a nacionalidade, envolve, claro, a relação ali do serviço, entre aspas, prestado, mas também do fruto disso tudo, né? Daquela criança que eventualmente tem alguma doença genética ou tem alguma má formação e que vai ser rejeitada por conta disso, ou que eventualmente vai ser, enfim, vai ser descartada, né? Como uma coisa qualquer o que não é o caso. Fernanda, eu acho que é um tema que vale a pena debruçar. Eu te agradeço por esses esclarecimentos e não sei se você gostaria de colocar uma situação final, aí, um raciocínio final, um conceito final. Não, só queria comentar que, assim, até o título de um dos artigos que a gente escreveu sobre isso, nós optamos por colocar o bebê globalizado, né? Porque aí acaba envolvendo todas as formas de globalização econômica, a globalização de saúde, globalização cultural, todas as formas acabam sendo envolvidas nesse tipo negocial e, como você bem colocou, isso ficou muito... a necessidade de termos soluções, inclusive soluções internacionais para essas situações, ficou muito evidenciado agora no período de pandemia. Então, por exemplo, na Ucrânia foi noticiado, né, 2.000 crianças esperando seus pais. E daí? Quem é que está pagando? Porque talvez aquelas mães que foram contratadas também não tenham dinheiro para suportar esse período de espera, né? E uma notícia também, não é muito recente, mas, por exemplo, o Camboja, algum tempo atrás, ele resolveu proibir a maternidade de substituição para estrangeiros, né? E ao proibir, ele proibiu também a entrega das crianças que já estavam em gestação, obrigando aquelas mães que estavam gestando essas crianças a cuidar dessas crianças. Então, imagina, nós temos reflexos sociais importantes também que precisam ser discutidos, né? Então, eu acho que, sim, né? Nós precisamos definir, afinal, como é que o direito percebe essa relação negocial, não só para fins de família, porque família né? Então, mas até para a gente realmente definir nessas questões internacionais qual é o direito, qual é a norma que vai se incidir em casos de conflitos. E reconhecendo aí os efeitos de atos que foram celebrados no exterior, né? Porque ainda que ele seja considerado, do nosso ponto de vista, ilegal por objeto, eu não posso simplesmente dizer não é filho, né? Essa criança vai ser o quê, né? Não posso simplesmente dizer não é nacional, ela vai ser apátrida, então. Ou simplesmente não posso dizer mãe, você está proibida de entregar, mãe que gerou, você está proibida de entregar a criança, porque aquela criança eventualmente não faz parte nem do projeto de vida dela, né? Então, a solução também pelos nãos também não é muito adequada, né? Ela pode ser restritiva e até pior do que se aceitar com alguma limitação.
Isso mesmo. Fernanda, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço em nome de quem vai nos ouvir, porque são temas que precisam ser debatidos e são temas que são complexos, né? E que, no fim das contas, acabam não encontrando os seus espaços dentro das graduações e, eventualmente, até mesmo de pós-graduações, porque justamente são temas que estão em desenvolvimento e precisam de um olhar um pouco mais crítico a respeito. Muito obrigado pelo teu tempo e a gente se vê na próxima. Até mais. Até, tchau, tchau.